Resistência Podcast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, corrida, ciclismo e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. 4 anos no ar, vem novidades por aí. Sempre eu falo que meu convidado é especial, mas dessa vez e todas as vezes são. É que aves de mesmas plumagens andam juntas, então é mais um caso que a gente estava conversando aqui offline, né? Que a gente se conheceu pela internet, bate-papo ali, mais pelo Instagram. E depois, quando ele fala com a gente, parece que já é amigo de cumprimentar, bater a mão. Mas eu sei que tem muita coisa, porque eu fiquei realmente encantado e eu admiro muito o trabalho dele nas redes sociais, tenho acompanhado também, treina com o Heleno, amigo de lá de Minas. E se é mineiro, eu já sou suspeito, viu, Dani? Seja muito bem-vindo, Daniel Câmara. Um prazer ter você aqui comigo. Vamos ver se é o primeiro de muitos encontros, inclusive presencial, para falar de maratona, mas começa passando a capivara aí, Dani. Você é fisioterapeuta, colega também. Conta um pouco da sua história e muito obrigado por aceitar o convite. Valeu? Imagina, o prazerzão tá com você aí, um cara que já tem bastante história aí no meio, é uma referência para todos nós aí do treinamento de força, tem um livro fantástico, né? E vai ser um prazer a gente bater esse papo. Sandro, eu sou fisioterapeuta, cara, sou fisioterapeuta, mexo na área ortopédica e esportiva, fiz o meu mestrado na área de treinamento esportivo e fiz doutorado em fisioterapia. E, além da profissão, eu sou apaixonado por corrida, né? Então, assim, eu já sou um corredor amador mediano, né? Vamos dizer assim, sou melhor fisioterapeuta do que corredor. Mas a gente segue tentando. E já corro aí, já tem 13 maratonas, e é um tema que eu gosto muito, né? Eu trato muitos atletas aqui em Belo Horizonte, e por ser corredor, é um tema que é interesse meu e tenho sido um pouquinho mais presente, aí foi até através disso que a gente se conheceu, por causa da rede social, né? Exatamente, Dani, foi isso mesmo. E assim, empatia também pelo lema que eu falo, né? A frase do Stélio Dantas, que muita gente acha que é minha, eu sempre ponho entre aspas, né? E o pessoal acha que a frase é minha, mas é do grande Stélio Dantas, que teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, né? Então, Isso o aí. Dani. O Dani é isso também. Eu vejo que me admiro muito porque você estuda, lê, mas você também coloca em prática e sente o gosto de sangue na boca ali, porque às vezes sentar atrás da mesa e ler artigo é uma coisa, ou só se dá prática ali sem a fundamentação também é outra. Então, quem aplica os dois conceitos, eu acho que sai muito à frente, principalmente quando a gente lidar com o público direto, né, Dani? De Com tratar o certeza. corredor, entendeu? A teoria é importante, mas ela não basta e toda teoria surge de uma prática, né? Dos gatilhos de uma prática. Então tá, cara. Então, assim, você já falou, a gente tem essa empatia também pelo estudo. Eu também sou fisioterapeuta, meu mestrado e doutorado é na medicina. Então a gente gosta das mesmas coisas, mas fora isso é corredor, e aí você tem uma quedinha pela distância da maratona, né? São 13, é isso, Dani? Fala um pouquinho do seu histórico prático São, com as maratonas aí. são 3 maratonas. Minha primeira maratona foi em 2008, e de lá para cá, tirando aí pandemia, um ano, outro que eu fiz sem fazer, e às vezes fiz duas, mas vamos dizer, nós estamos na média aí para uma maratona por ano, né? Tentando fazer sempre uma maratona por ano. E estamos envelhecendo, mas estamos tentando segurar, né? Então, assim, a fisiologia já não ajuda mais igual ajudava antes, mas também a experiência ajuda demais, né? Então, dentro do meu nível mediano, eu consigo melhorar mesmo ficando mais velho, né? Isso é muito bom, né? Dá para a gente segurar um pouquinho. Com certeza, Dani. E assim, uma coisa que eu brigo com meus atletas aqui, até com alguns deles, né? Que eles vêm falar, mas assim, você dá bola para quem performa, assim, performa muito pelo contrário, assim, eu dou bola para quem se envolve com o contexto. Então, independente do pace, o atleta que se envolve com o treinamento, que não perde treino, que entende o porquê, que aplica as intensidades, tem o mesmo valor de um cara que entrega, entre aspas, uma média um pace que brilha aos olhos das pessoas. Então, assim,
Eu falava isso que eu também, meu mestrado e meu doutorado, Dani, foi com capoeira. Eu sou mestre de capoeira também, né? Assim, eu faço essa analogia com a capoeira. Eu sempre falava que o melhor capoeirista não era só o cara que jogava bem dentro da roda, sabe? Era o cara que cantava, que se envolvia, que entendia o contexto, entender a essência da capoeira. E a corrida é a mesma coisa. Mas por que que eu tô falando isso? Porque o pessoal sempre pergunta, e assim, só para ver que a humildade e a mentira são características dos pescadores e dos maratonistas bons, né? Fala aí para a sua melhor marca que o pessoal vai perguntar e qual que é a sua próxima prova e sua próxima meta. Eu gosto de falar o seguinte, para poder eu encher o peito e falar, eu falo que eu tenho índice para Boston, né? Porque daí alivia, a gente não precisa contar o tempo e nem a idade, né? Então, assim, mas o meu melhor tempo é 3:11. Foi o tempo que eu fiz em Chicago ano passado. Eu já estou com 50 anos, né? Então a minha próxima prova é Boston ano que vem. Eu fiz Boston já uma vez, fiz em 2023 Boston, e, e agora a próxima meta é Boston, né? Então eu estou com 9 minutos de corte, que eu acho que mesmo o pessoal criando caos aí, a turma está achando que vai ser por volta de 5 minutos, né? O corte. E eu estou com um corte de 9. Então vamos lá, vamos tentar segurar mais ou menos esse tempo aí, tá ótimo para cinquentão aí, não estou caçando mais do que isso não, mas eu admiro muito a turma que consegue mais rápido. Eu estou feliz por aqui nessa banda aí, eu estou feliz. Não, perfeito. É dos meus, assim, só para ver que assim, o mediano dele, né, é uma baita marca aí, poxa, para o atleta amador que além disso é uma referência também como fisioterapeuta, como estuda, como aficionado pela parte científica da corrida também. E nesse contexto, Dani, vamos falar exclusivo de maratona. Eu Aham. sei que como professor também, assim como você, né? Todas as respostas, muitas respostas, o depende cabe muito bem, e a gente sabe desse depende, mas para dividir alguns conceitos, paradigmas, mitos e verdades sobre a maratona, né? Então, a Uhum. primeira coisa é falar sobre o volume, a maratona, até pela metodologia que o Alexandre Machado a gente utiliza, a maratona tem um conceito um pouco diferente das outras metodologias, das outras distâncias, que dão para aplicar medidas muito mais exatas, assim. E um desses paradigmas faz alusão ao volume máximo do longo para a maratona. Né? E sabendo que tudo depende, lógico que depende, mas tem aquela regra, não se pode treinar mais que 32, 33, 36, cada um determina um número cabalístico ou mágico, e a gente sabe que não é assim, mas a maioria das provas menores, Dani, a gente acaba treinando uma distância maior do que a distância alvo, e na maratona muitas vezes não chegam. O que que você fala sobre esse contexto? Será que travou bem agora? Voltou aqui Tra- agora. Deu para Voltou entender aí minha agora. pergunta ou não, Dani? Não, aí você tava falando aí do volume máximo do longão, e aí ficou por aí. Isso, eu Parou falei no porque máximo. nas outras provas, né, mais conservador, menores, a gente trabalha normalmente os treinos longos para fazer os 5, os 10 e até os 21, com os treinos longos com distâncias que passam a distância alvo da prova. E na maratona, a maioria das vezes, ou muitas vezes, muitos treinadores não chegam na distância da prova, muito menos passam, e tem alguns números cabalísticos, né? Como 34, 32, 36, de uma maneira geral, como você vê essa distribuição do longo para a maratona? Eu acho o seguinte, eu acho que eu costumo brincar aqui nas nossas conversas que isso, de certa forma, é terra de ninguém, né? Então, assim, porque quando a gente conversa com a turma da ultramaratona, e aí vê o que os caras fazem, né? Você começa a ver que você delimitar a distância máxima do longo como se fosse assim, o seu corpo tivesse uma medida que quando você passar do 32 e do 34 vai acontecer, você vai quebrar, para mim não faz o menor sentido. Aí você vai ter algumas pessoas que vão falar com o tempo para poder ter uma medida, talvez, uma medida de exposição, né? Vão tentar controlar isso, mas eu acho assim, nós não temos trabalho que, de uma forma minimamente confiável, consiga falar para a gente qual que é o limite seguro. É óbvio que todo mundo sabe que mais volume é melhor, que o longo mais longo é melhor, que em algum momento
é, a gente vai lidar com o atleta cansado, que em algum momento treinamento de maratona, pô, né, professor, a gente pensar que 60, 70% dos corredores vão ter uma lesão em um ano, nós estamos considerando que ter lesão faz parte do processo. Então, quando o cara vira e fala assim, não, eu quero machucar. Fala, cara, a partir do momento que você escolheu a corrida, tá fazendo um volume acima de 30, 40 quilômetros por semana, tá, tá na equação. Bom, a gente pode tentar reduzir, a gente pode tentar controlar as variáveis que são possíveis, mas vamos lá na elite. A elite está machucada. Vamos nos caras que só vivem para isso. Os caras estão machucados. Então, nós amadores que não temos essa estrutura, que temos que trabalhar, que às vezes vão ter problema, não vamos conseguir dormir bem e tal, nós não vamos ter isso. E aí, é, tirando a questão do cara que porra, você tem um cara mais experiente, você vai tratar ele de uma forma. Você tem um cara iniciante, você vai tratar ele de outra forma. Você tem um cara que não tem paixão por performance, você pode fazer para ele um ciclo super conservador e mais seguro. E aí, provavelmente, você não vai querer esse longão, né? Não vai querer esse longo tão longão assim, mas eu vou te contar, por exemplo, em Chicago, é, a gente não tem dúvida que o volume é bom, né? Isso nós não temos dúvida. E aí, eu tenho dificuldade de correr mais vezes por semana por questão de trabalho. Eu tenho. E aqui, por exemplo, na HF que eu treino com o Heleno, a gente tem alguns treinos de 32 e 34, e a gente tem um longo, provavelmente porque nós moramos em Belo Horizonte, tem uma Lagoa da Pampulha que são 18, a gente tem um longo que a gente dá 2 voltas à Pampulha. Ô, Sandro, eu fiz 3 treinos de 40 quilômetros. Eu fiz 3 treinos de 40 quilômetros, porque eu quis. Eu brinco com a Helena assim, Helena, eu editei sua planilha, tá? Eu fiz 3 treinos de 40 quilômetros, numa intensidade mais baixa, apertando um pouquinho no final, que, ok, pode fazer isso um pouquinho, precisa ou não precisa fazer. E, cara, eu não tive absolutamente lesão nenhuma. É óbvio que a minha experiência não significa que pode ou não pode, que é bom ou que é ruim, mas a minha percepção é que isso é terra de ninguém. Então, são opiniões. A hora que a gente tiver um trabalho que randomize os caras em 2 grupos, essa turma aqui vai fazer longão maior do que isso, essa não vai fazer. E não vai ser fácil, porque você vai ter que controlar o resto dos parâmetros. Para você isolar esse parâmetro aí, não vai ser moleza, você sabe disso. E aí falar que longão acima de tanto machuca e não pode ser feito, mas eu não sou desse time, não. Eu sou do time dos humildes, tá? Eu sou do time do que eu não sei. Agora, você me falar que se eu passar de 32 eu vou machucar, eu tenho dificuldade. Não sei qual que é a Perfeito. sua opinião sobre isso. Muita empatia. É exatamente isso. Assim, primeiro que sim, se o cara não machucar e quanto mais longo ele fizer e maior, com certeza ele se deu bem, né? Tanto para a cabeça quanto fisicamente, né? E assim, eu tenho na minha assessoria alunos que fizeram longos maior do que 42 quilômetros e se deram bem, e eu tenho alunos que fizeram excelentes provas sem se machucar com longos de 32 quilômetros, né? Então, assim, casa com exatamente com o que você está falando. E aí o cara me pergunta, pô, mas e se o volume é a métrica principal. Então, se o cara fizer longo de. Você falou, eu fiz o B515, fui capitão de equipe com um atleta meu. Então o cara nadou 10 em 3 dias, nadou 10 quilômetros, pedalou 500 e depois correu 84. Então eu vou falar para que qualquer um que fizer longo de 30, acima de 36, de 32 vai machucar. Ele fez 84, obviamente teve treinos de 60 quilômetros. Perfeito, perfeito. Eu acho que, infelizmente, a gente tem as. Ou felizmente, eu acho que faz parte. A gente tem as paixões próprias, os casos de sucesso próprios dos vários treinadores, e que às vezes isso passa a ser a verdade deles, porque foi Isso. uma experiência deles. Isso não tira o mérito, etc. e tal, mas assim, eu gosto de contar os seguintes casos, Sandro. O meu doutorado foi em dor lombar. E aí eu tinha um método que eu tinha aprendido nos Estados Unidos que eu achava que era o melhor método de todos.
E aí o meu orientador virou e falou assim, Daniel, para a gente saber disso, cara, nós temos que comparar isso com uma outra coisa que a gente sabe que funciona tão bem quanto. E eu, na minha experiência, eu acreditava que o meu melhor método era o melhor deles, porque, cara, tinha uma base científica forte por trás e tal, e era aquilo que eu era apaixonado e tal. Meu doutorado eu dividi dois grupos para tratar dor lombar. Um fez um tratamento padrão e o outro fez o que eu acreditava que não foi da minha cabeça, foi tirado de algum lugar. No final, sabe o que aconteceu? O mesmo resultado. O mesmo resultado. Então, eu gosto de contar esse caso porque, assim, infelizmente, para a gente falar que um é melhor do que o outro, ou que um machuca mais do que o outro, nós não temos dado. Então, nós temos, por enquanto, paixão, experiência própria, que é alguma coisa. E que eu acho que talvez, assim, está todo mundo chegando próximo do mesmo resultado, e talvez atletas vão ter diferentes respostas com isso aí, mas você estabelecer uma verdade e falar que quem não faz isso está errado, esse é que eu acho que é o problema. Perfeito, Dani. E assim, ó, minha estagiária Marina tá aqui do lado aqui, ó, ela tava quietinha, escondida, não falei que ele era bom pra caramba. E se juntar eu com essa resenha aqui, a gente, o horário que tá voando, eu quero falar só desse tema aqui. E aí já separei um monte de perguntinha. Mas, Dani, o importante também, eu acho, para fechar esse assunto, é que assim, a gente como treinador, como atleta, ninguém vai pegar um volume de um aluno e subir de 32. Então vamos ver se dá certo. Amanhã você vai fazer 46, né? Então, assim, você vai Claro, subindo gradativamente e o aluno vai dando indícios com a frequência cardíaca, com a percepção de esforço, com a subjetividade do relato que ele põe na planilha dele, né? Com o que ele claro. rendeu no dia seguinte, depois de um treino longo, no próximo treino. Então, assim, o papel do professor é isso. Então, assim, a gente vai tentando individualizar de acordo com a resposta específica de cada um e o aluno que vai dando autonomia, o aval, para a gente apertar um pouco mais o volume dele ou diminuir, não é isso, Dan? Perfeito, perfeito. O que talvez uma das poucas coisas que a gente tem certeza é que salto muito grande em intensidade e volume vai dar ruim. E a capacidade. Deixa eu te contar um caso aqui para fechar. Eu fiz um curso nos Estados Unidos com o Daniel Lieberman, que é aquele cara que adorava a história do apoio primeiro no antepé. E ele Uhum. mostrou um trabalho dele super interessante. Ele vira e fala o seguinte: na aula dele, ele falou o seguinte: ele falou que ele tem dificuldade de aceitar o termo overtraining. Ele gosta mais do termo não conseguiu adaptar ainda. É Ótimo. diferente. É Sim. diferente, né? Então, assim, se você for devagarzinho, muito provavelmente o cara adapta. É óbvio que vai ter uma seleção natural no meio do caminho, que, cara, esporte é isso, né? Então, ali lá no Exato. final, não necessariamente ficou mais talentoso, mas o que ficou, o que aguentou o volume e intensidade de treino que você usa para fazer o cara. No meio do caminho, infelizmente, muita gente quebrou. Faz parte. Esse é o funil. O funil não é só de talento, o funil é de aguentar. E às vezes a genética pesa nisso aí. Mas essa história do dar tempo para adaptar, e aí a gente está falando que tem um número que o cara vai entrar em overtraining. Pô, né? E a capacidade de adaptação do ser humano é impressionante, né? Eu falo, eu É, brinco nas aulas de pós-graduação que eu dou, Dani, que os alunos dão risada para não chorar, né? Que a única briga minha com Jesus é essa única, cara. Eu que sou tão espiritualista, assim, eu brinco assim, porque essa é o mal da profissão. O professor de educação física faz qualquer merda com o cara na sala, sabe o que o cara acontece? Adapta. Então, assim, o cara melhora. Ele podia melhorar muito mais se ele usasse a ciência ao favor dele, né? Se ele desse o estímulo certo, mas ele faz qualquer merda. E a resposta muitas vezes é adaptação, né? E aí o cara melhora ainda, aí o cara põe a foto do antes e do depois e ainda se vangloria disso. Dani, para fechar aqui, para fechar, não, para continuar, você falou no minha segunda ponto, assim, o que que você acha nesse contexto nosso que não existe receita, que a gente fala disso, mas assim, o cara quando decide, eu tô 5, 10, 21 e eu quero uma maratona, a importância da frequência semanal ser aumentada. Eu sou um fã disso, mas não podemos ficar escravo também e a gente vê N casos. Mas você até falou do seu caso como exemplo, né? O que que você pensa de o aluno dar essa opção de frequência semanal aumentada para você manipular as cargas e ele conseguir entregar uma boa prova, uma boa maratona.
frequência de treino está associado com melhora de tempo de maratona, né? Isso aí. Então, assim, e aí o que os treinadores fazem, vocês fazem super bem, é só mesclar as intensidades, né? Saber ali que vai ter um dia que o cara vai estar derrubado, e aí aquela história assim, o tendão ainda não recuperou, o músculo ainda não recuperou, e aí talvez você vai ter que pensar nas adaptações que dá para fazer dentro da intensidade que dá para fazer, né? Agora, é aquilo que a gente estava comentando. Às vezes essa não vai ser uma coisa possível e razoável. Então, eu também não desgosto de você aumentar o número de quilômetros na sessão para o cara que eventualmente não consegue incluir número de treinos a mais na semana. Mas o cenário ideal, eu acho que é esse cenário que você falou, que é, cara, é colocar mais. Se vai ser cross-training ou não, né? Se o cara precisa ou não fazer cross-training, por, por motivos ortopédicos, por outros motivos, né? Mas o aumento de volume semanal, ele é uma das ótimas cartadas para você subir de nível, né? E a literatura é muito clara em relação a isso. Exatamente, concordo e também acho que é uma ferramenta a mais para você, antes de aumentar o volume da sessão, você consegue fracionar para ver se ele responde bem e, de novo, ele te dá autonomia para você aumentar a sessão individual, né? E assim, se a gente agora adotar isso como regra, e o cara querer, não, porque meu amiguinho treina 6 vezes ou 7 vezes, eu vou correr e ele vai com dor, com o tendão zoado, pode ser um tiro no pé, né, Dani? Exatamente. Vai ter esse limite aí. Legal. A outra questão que eu coloco de novo, e eu sei que tem os depende, só para a gente começar a usar o gatilho para a gente discutir, é assim, a gente sabe que princípio da interdependência, volume e intensidade. Se eu vou correr maior distância, obviamente, a minha intensidade ou a minha velocidade, no caso da corrida, ela diminui, né? Então, o corredor para quem está nos ouvindo aí não é da área, assim, então, o corredor de maratona, ele vai correr mais numa velocidade menor do que o cara de 400 metros, né? Porque ele vai correr mais. Esse é o princípio da ciência. E nesse contexto, Dani, o que que você pensa dos treinos em VO2, por exemplo, até em limiar anaeróbio, para corredores amadores, de ondular a carga e fazer alguns treinos em alta intensidade? Eu acho que eu já vi até alguns posts sobre isso, sobre adaptações fisiológicas. Mas qual a importância e ele é mais importante para quem? Para que tipo de corredor? Obviamente que é maratonista que a gente está falando. Eu acho que assim, o que a gente vê muito claramente descrito na literatura é que quanto mais iniciante for o cara, menos mais o simples fato do cara estar correndo já vai jogar ele para cima, né? Então, é óbvio que você separar aí VO2, limiar, Z2, regenerativo, etc., isso vai ter um peso muito grande para o cara que já minimamente construiu alguma coisa. Lá atrás, se você pegar o cara e o simples fato do cara correr, ele já vai teoricamente melhorar muita coisa. Lá na frente, são todas variáveis que pesam. São todas variáveis que pesam. Agora, o que eu acho que a gente tem aprendido muito nos últimos anos é que a gente via sempre aquela equaçãozinha VO2, economia e velocidade de limiar como fatores que vão definir o que o cara faz numa maratona. E hoje a gente está vendo o quesito resiliência e durabilidade. Então, Aí. nós estamos atrás disso aí, né? Nós estamos atrás de como que nós vamos conseguir melhorar isso. E aí, é, a gente, esse ano e ano passado, eu estou impressionado a quantidade de volume de trabalho que tem pesquisado a questão da durabilidade e da resiliência como um novo tema, né? Ou um tema que está sendo explorado com mais qualidade. E aí, na hora em que você fala cara, da importância que é o treino de força para essa questão da durabilidade, que era uma coisa que ficava ali, mas
Não, não. E de repente você já tem uma literatura falando assim, cara, isso aqui muda a durabilidade do cara na prova. Então não temos conversa, nós temos que colocar isso. Na hora que você fala que o cara, no final de um treino longo, se ele botar um pouco de intensidade, subir a intensidade no final de um longo e ali próximo de ritmo de prova, eventualmente até acima do ritmo de prova. E aí você não está pensando que, porra, mas aí você entrou na velocidade de VO2, na velocidade de limiar. Não, a história é botar o cara para trabalhar resiliência. Aí. E aí não tem conversa, você tem que ter isso, né? Eu, particularmente, Sandro, tenho muita dificuldade de avaliar a, a eficácia, eficiência do treino lá, dos vários métodos de treino. Então, você pegar polarizado, começar a comparar, porque eu acho que, mais uma vez, nós vamos entrar nas paixões. Exato. Nós vamos entrar nas paixões, nós vamos ver gente com boas experiências e más experiências. E aí, eu tenho a impressão de que eu vou voltar no meu doutorado quando eu vejo essa discussão. Entendeu? Eu tenho essa sensação de que eu vou voltar, eu vou chegar mais ou menos lá, né? Entendi. Eu concordo. Porque e aí no mundo polarizado que a gente vive hoje ainda, né, Dani? E assim, só pelo calibre dos dois grupos de pesquisadores, poxa, são das duas linhas, né? Então, do piramidal do polarizado, são duas linhas sérias, assim, e que se você procurar, você vai achar a resposta positiva dos dois lados ali, e como se eles fossem rivais, né? Para você tinha que escolher um ou outro para você defender a sua. Não tem! Né, cara? É como diria o saudoso, acho que é de Minas, né? O da Maravilha. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol, né? Então É, é mais ou menos por aí que eu penso também como você. Mas assim, o que é notório e ficar um clichê simples para ajudar as pessoas que nos ouvem, o que eu penso, ô, Dani, é assim, obviamente que o cara quer fazer uma maratona, primeiro ele precisa conquistar a certeza que ele consegue atingir aquela distância, para depois pensar em claro. ser mais rápido. Então isso é um conceito básico que vai ajudar para todo mundo. Então não adianta você focar tanto nos treinos de tiro se você não tem lastro. Por outro lado, se o cara quer melhorar a velocidade, o tempo dele, não tem como ele não fazer treinos intensos para ganhar velocidade, não é isso? E eu costumo falar o seguinte: às vezes o cara vira para mim e fala assim, a gente lida muito com lesão, essas coisas, né? Aí o cara vira para mim e fala assim, mas o que que eu faço? Eu reduzo a intensidade ou eu reduzo o volume? Aí eu falo assim, cara, na maratona você só tem uma opção, que é É reduzir a isso aí. intensidade. Porque, cara, você precisa do volume, o Certo. volume mínimo você precisa. Então, ok, você vai abrir mão, talvez, de performance, mas você tem que entregar o mínimo. E o mínimo você não vai entregar fazendo só a intensidade. Não vai ter como você É isso chegar aí. entregar o mínimo fazendo só a intensidade. Então, o mínimo é o volume. Então, não é uma questão de é, mas eu tenho mais chance de machucar se eu fizer intensidade, ou eu tenho mais chance de machucar se eu fizer volume. Eu falo para você assim, não, cara, para você correr, para você fazer uma maratona, você vai ter que ter volume. Agora, aí a intensidade vai ser o segundo ponto. Agora, se você tiver só intensidade e não tiver volume, eu tenho a impressão que você vai ralar demais para fazer a maratona. Então, É, não é uma opção. A gente tem uma opção só, que é o volume. exato. O resto é a cereja do bolo, é o que te vai jogar para outro lugar, vai te melhorar, mas ela não é a opção, não é o básico, né? Não é o básico. Perfeito, Dani. Vou sair do protocolo aqui, sair das perguntas que eu anotei, porque veio uma aqui na minha cabeça. E assim, eu brinco também quando eu vou dar aula. Eu trabalho com avaliação biomecânica da corrida, né? E é um dos Aham, temas que eu palestro também, que eu falo. E assim, no mundo polarizado que a gente vive hoje, eu acho que em relação a esse tema, eu vejo os dois polos bem claro, né? Então, assim, eu vejo as pessoas que falam terrorista, terrorista, qualquer coisa é terrorismo biomecânico, mas eu vejo também o outro polo, que é você virar escravo de números de excelência ou normativos, que também é errado igual, né? Mas até por defender o meu peixe, porque eu vejo isso no dia a dia, eu acho que intervenções de acordo com a mecânica do atleta pode sim minimizar o risco de lesão, deixar o cara mais econômico, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas também normatizar ou normalizar a pessoa a um padrão de cadência, algumas métricas assim, pode ser um tiro no pé. O que você pensa desse assunto? eu acho que assim.
Eu concordo com você que a gente tem dois extremos são extremos, né? Então não vai ser legal. Mas assim, nitidamente a gente tem informação que Certo. já nos dá alguma dica de coisas que são importantes. Então vamos lá. Nós não temos prova nenhuma de que mulheres que, quando correm, fazem um ângulo que é maior ou jogam o joelhinho para dentro. Nós não temos prova nenhuma de que esse é um fator de risco para dor anterior no joelho, que é o problema mais prevalente da corrida. Então, o problema mais prevalente da corrida é dor na frente do joelho. Mulheres que fazem um valgismo dinâmico na corrida têm mais chance de desenvolver isso. Isso não é estudo de corte, isso a gente já tem estudo longitudinal mostrando isso. Então, assim, se eu vejo uma pessoa que está começando a correr e vejo isso claramente, é óbvio que se eu intervir sobre isso, né? Então, vamos lá, outro exemplo. Então, nós sabemos que pessoas que aterrissam de uma forma muito forte no chão vão ter um risco maior de lesão. Então, pô, tem um trabalho clássicozinho lá publicado numa revista americana, a JOSPT, que é, pô, pegamos um grupo de corredores iniciantes, metade do grupo foi treinada a não aterrissar de uma forma barulhenta. Botou um celularzinho no lado ali da esteira e ela tinha que treinar isso. A outra metade não fez isso. Intervenção simples. Metade, reduziu pela metade o número de lesões. Então, eu não preciso esperar a pessoa machucar para intervir. Isso, concordo com você, que não vai virar uma paranoia de eu medir necessariamente todos os anos. Até porque, né, Sandro, a gente sabe que às vezes a gente tem problemas que às vezes você reduz o movimento num lugar, aumenta em outro. E aí nem sempre você vai conseguir. Às vezes você ameniza a carga no lugar e às vezes acaba aumentando a carga em outro lugar, né? Quando você reduz lá um movimento no pé, um movimento do joelho, você vai, de certa forma, você continua batendo no chão e o chão te voltando. Então, nem sempre é mais fácil quando a gente tem um cara com um problema, porque daí eu analiso aquele problema. E aí é mais fácil eu pensar assim, quais parâmetros de corrida eu posso mudar para abordar um cara que tem dor nesse lugar. A minha vida fica muito mais fácil. Quando eu tenho uma avaliação preventiva, a minha vida fica mais difícil. Mas tem determinadas coisas ali que a gente sabe que se a gente fizer, a gente consegue, no mínimo, minimizar a chance desse cara se machucar. Então eu acho que você falou tudo aí. A gente não vai virar aí um robozinho calculando um tanto de ângulo e aí temos que fazer isso, mas nós também não devemos fechar o olho para o que a gente já construiu até agora, né? Perder isso também não faz sentido, né? Perfeito. Fechar os olhos para os estudos e para as coisas que estão clássicas ali mostrando para a É. gente e usar uma muleta falar que é terrorismo biomecânico, isso é perigoso e não é usar a ciência a nosso favor. E eu considero a gente, já falando por você, pessoas bem razoáveis e não É. extremistas, como você falou, né? E um desses dados. Filtrar, né? A gente Exa filtrar, né? Exatamente. E um desses dados que também que eu adoro é assim, é o overstride, né, Dani? Que é a distância da aterrissagem em relação ao centro de massa. E se você diminui isso aí, o load rate, o impacto, a taxa de carga vertical diminui. Ninguém tá mandando todo mundo correr igual. Teve uma aluna que a gente brincou, ela falou, nossa, tô me sentindo correndo igual uma geisha. Ela levou ao extremo isso, e ela tava correndo assim, ó, tique, 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 uns passos. Eu falei, não. Não é isso, mas sim, se você diminuir essa distância, e assim, muitas vezes a gente nem usa esses nomes complexos. A gente fala diminui o Aham. barulho, e o aluno, para diminuir o barulho, ele já fez o que a gente queria, cara. Isso. Exatamente. De acordo. Bom, legal. Em relação ao treino de força, Dani, o que que você pensa assim, já que você tem meu livro, não sei se você leu, e aqui a gente não É. tem rabo preso com Isso. ninguém. É complexo e é outra coisa também que não existe receita pronta, porque daí eu vou falar, vou dar os cursos assim, e vou falar de força pura e potência. Aí o cara, depois de ver um post no Instagram, o cara que nunca fez nada ou que não tem técnica para fazer o agachamento, ele põe duas vezes o peso corporal dele, vai querer agachar e vai acabar se machucando. Então também É. não é esse extremo. Mas como que você vê as pessoas que treinam com você, os atletas amadores e você? Você vai para a academia, e você faz esse treino de força pura e potência mesmo? Ou você trabalha com treino convencional que também tem resultados
eficazes? Qualquer coisa que o cara faça é treino de força? O que que você pensa desse contexto? Eu acho que assim, a gente tem que. Eu acho que talvez a gente deveria dividir isso em dois aspectos muito claros. Talvez um a gente tenha muita certeza que é esse treino que você defende, que é um treino muito mais aplicado, que você precisa de intensidade, número de repetição menor, e é um treino que, em teoria, não vai sacrificar tanto o aluno do ponto de vista de fadiga, embora seja um treino que o cara também precisa, eventualmente, passar pelo treino fácil para chegar aí. Não porque o treino fácil não é que você fez o treino fácil e esperava grandes resultados, mas é que era um treino de transição, né? Para o cara Isso poder aí. chegar nisso aí. Mas se a gente estiver falando de performance, de melhora de economia de corrida, se a gente fugir disso, nós vamos cair num lugar que provavelmente nós não vamos ter resultado. É Então, isso aí. então assim, isso está claro. Então, nós vamos falar de resiliência, durabilidade, vamos falar de economia. Esse é o treino. Ponto final. Ponto. Ah, mas eu faço um tanto de coisa que eu acho que melhora. Eu faço botinha, eu tomo um chá verde no final do dia, eu faço um tanto de coisa que eu acho que me ajuda. Beleza, mas assim, vamos lá. Se a gente quer ser ciência, então esse é o treino que melhora. Vai ser para todo mundo? Cara, não sei se vai ser para todo mundo, né? Então, assim, óbvio que a gente tem um cara mais novo, mais velho, a gente tem um cara que cara, para ele encaixar 3 treinos de corrida já é difícil. Então, Uhum. assim, mas vamos lá, vamos pegar o cenário ideal que o cara quer melhorar na corrida. Então, se você quer melhorar na corrida, nós temos que colocar tudo que a gente tem para melhorar na corrida. Isso, para mim, é cartas contadas. Não, é a mesma coisa de você voltar a falar comigo que você tem que alongar para não machucar. Eu vou falar assim, cara, muda o disco, não dá mais para conversar sobre isso. Não Ah, dá mais, não, beleza. mas eu alongo. Pode alongar, não tem problema nenhum, velho. Não tem problema Você você quer alongar. Você alonga, não gosta? vai te Não tem atrapalhar, mas que vai te problema. ajudar, não Não vai, tem cara. não tem problema, você pode alongar. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho que é muito mais complexo e que eu acho que a gente ainda tem muita coisa para caminhar cara, qual que é o impacto do reforço muscular na prevenção de lesão. Aí eu acho que aí a gente chega num tema, porque, cara, primeiro, que são lesões completamente diferentes. Então é tudo diferente. Então você não pode colocar no mesmo balaio um cara que tem uma fratura por estresse, do cara que tem um estiramento muscular, do cara que tem uma dor lombar. Vai ser tudo pacote diferente. E aí eu acho que esse é o primeiro problema quando você pega os estudos. Porque, cara, se você for muito assim, rigoroso, você vai ver um bocado, você vai ver muita coisa aí que você vai falar assim, uai, será que é isso mesmo? Né? Então, assim, vamos lá. É, Se você pegar, por exemplo, recentemente eu li um trabalho super interessante, fiz até um post sobre estiramento muscular. Então, assim, você precisa adicionar sarcômero em série para poder você ter o efeito do reforço sobre estiramento muscular. Então, se você não tiver adição de sarcômero em série, né, botar o músculo um Uhum. pouquinho mais longo, a gente vai ter o problema. Ah, cara, teoricamente o trabalho excêntrico para isso é maravilhoso e tal. Beleza, é por isso talvez que o nórdico tenha funcionado, né? Aí nós estamos falando de estiramento muscular. Aí Sim. será que se você construir mais músculo, você consegue tirar a carga do osso? Aí você está falando de hipertrofia. E Uhum. aí nós estamos falando de hipertrofia e nós estamos falando de perda de performance que você ficou mais pesado. Isso aí. E aí? Aí como é que nós vamos fazer isso? Né? Aí você vai falar, porra, será que eu tenho que tratar diferente a minha aluna que tem, cara, uma genética que é horrorosa para lesão por estresse? Então, ela talvez eu vou ter que fazer um raciocínio que eu vou fugir da performance por causa disso. Até quanto que esse peso vai ser bom ou vai ser ruim para ela? Então, na hora em que você pegar patologia por patologia, você pode começar a ter tipos de treinos diferentes sendo indicados, porque você está fazendo raciocínio diferentes com patologias diferentes. E aí eu acho que nós temos muita coisa para caminhar ainda, viu, Sandro? Eu acho que nós temos muita coisa para caminhar.
Concordo plenamente, e ainda mais com o contexto que assim, ó, eu imagino para você, se eu tenho um braço da minha assessoria de corrida, que é o treinamento de força para corredores, né, que veio depois com o livro, porque assim, porra, a hora que eu tava monitorando o treinamento, pô, aluno de fora, eu falava, vai fazer reforço, aí os caras faziam hipertrofia, emagrecimento, o mesmo treino, foi isso que me incomodou, aí eu abri a assessoria, mas assim, ainda assim. O cara me procura ali, viu o Instagram, cara. Ele me procura, na maioria das vezes, quando ele já tá fudido, já tá com dor, né, cara? E aí muda todo o contexto. Então, assim, Claro, né? Você vai claro. prevenir porque que hora que ele vai atrás? Se o cara não tem nada, ele não quer saber de treino de força, não vai. Então aí ele te procura, pô, então como que eu vou aplicar esse conceito de força pura e de potência pro cara que já tá estragado, né, cara? Então, assim, dificulta muito mais, quiçá pra você que é fisioterapeuta na acepção ali, né? Nós temos, às vezes nós temos que colocar o cara primeiro capaz de correr, né? E aí o treinamento de É isso aí. força, ele vai ser para o cara voltar a correr, né? É Aí isso aí. depois você começa a pensar em outras coisas. E aí, às vezes, você vai ter um histórico de lesão que vai te chamar tanta atenção que você vai ser obrigado, às vezes, a fazer um plano de treino do cara que talvez vai ser até um pouco diferente É isso por aí. causa daquele histórico, né? É isso. Dani, meu irmão, não quero tomar o seu tempo, sei que você tem compromisso, mas ficou um gostinho de quero mais. Devemos estreitar nossos laços pela empatia aqui e quem sabe marcar um podcast falando de fisioterapia também, porque o papo foi bom demais, não tomando o seu tempo. Queria que você deixasse sua mensagem final e passasse o pessoal para te acompanhar, com que você trabalha direitinho, que o pessoal pode te procurar para usufruir do seu serviço ou acompanhar, porque o seu Instagram é ótimo, eu vou colocar no link da descrição aqui, mas faça suas considerações finais e faz o seu jabazinho aí, por favor. Valeu, Sandro. Não, eu queria só te agradecer a oportunidade, né? A gente se conheceu pelo Instagram e você é uma referência aí para a gente na questão do treinamento de força, pelo brilhante livro que você escreveu. Te dar os parabéns, agradecer o convite. O Instagram ele é uma ferramenta, cara, sensacional, porque ele dá voz a muita gente ruim, mas ele dá voz também a gente muito boa, né, cara? Então a Exato. gente fica. É muito legal a gente poder conhecer o trabalho dos outros, às vezes, pelo Instagram, né? E fazer esses laços. O meu Instagram é um Instagram basicamente, né, pela minha paixão pela corrida e pela minha formação. Ele vai ter o viés aí de fisioterapia, mas eu sou um apaixonado, não prescrevo treinamento, mas sou um apaixonado por aprender sobre treinamento, né? Então, eu estou sempre falando lá sobre um pouquinho de corrida, um pouquinho de lesão, de prevenção. O Sandro vai colocar o endereço aí do Instagram, que é o meu nome, Daniel Câmara Azevedo. E foi um prazer e com certeza nós vamos voltar a fazer mais programas como esse. Valeu, Dani, obrigado. Vamos combinar uma corridinha junto. Tamo junto, meu irmão. Valeu, vou ter que correr mais devagar, mas vou atrás de você.